Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Nós vamos conversar sobre um livro que me pegou completamente de surpresa, porque quando eu compro os livros, um ou outro, eu leio a sinopse, não leio de todos. Às vezes eu compro só por causa do autor, ou da capa, ou porque já ouvi alguém comentar a respeito. E quando eu pego para ler, eu não leio de novo a sinopse. Normalmente eu pego e começo a ler. Só leio a sinopse quando o início do livro é meio embolado. Aí eu leio a sinopse para ver o que me aguarda na história, para ver se vale a pena, né, dar um pouquinho mais de corda para o livro. Porque vocês sabem que se até a página 100 o livro não deslancha para mim, aquela leitura não me envolve, eu deixo o livro para lá. Pode ser o clássico dos clássicos, né? A vida é muito curta e eu estou me convencendo cada vez mais disso. Recentemente, eu assisti a uma minissérie documental chamada Vozes da Segunda Guerra. Ela foi produzida e está disponível na Netflix. Eu não sei se todas as imagens que aparecem durante os documentários, os 6 episódios, se tudo aquilo dali é filmagem real da época, creio eu que não. Mas é um documento, assim, cada episódio é extremamente envolvente e chocante. A gente estuda sobre a Segunda Guerra na escola e tal, ouve falar, né? Tanto num filme, numa reportagem, numa matéria de jornal, ou às vezes num comercial, ou durante a leitura de um livro. Mas os detalhes a gente só descobre, só aprende mesmo dessa forma, vendo um documentário que aprofunde sobre aquele tema, lendo um livro, né? Não uma ficção, mas um livro histórico mesmo, né? Um livro, né? E esse documentário sobre a Segunda Guerra Mundial me deixou extremamente abalado, pensando em até onde a humanidade é capaz de chegar, por causa de seja lá qual for o motivo. E aí eu meio que fiquei obcecado em compreender o que levou ao surgimento e ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial, porque eu sei por cima, né, assim, bem por cima do assunto, porque eu nunca estudei para valer sobre aquilo. Estudei, como eu falei com vocês, na época em que estava na escola. Depois, eu só tive acesso a esse tema numa coisa aqui e outra ali. Tem vários filmes clássicos e mais recentes também sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas eu nunca, assim, nos anos recentes, né, nos últimos anos, eu nunca parei para me aprofundar e conhecer mais sobre o que levou ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial. E eu estou, depois de assistir esse documentário, Vozes da Segunda Guerra, eu estou buscando mais informação a respeito, porque é um assunto que ficou na minha mente e não quer sair mais. Então, durante a leitura desse livro, que é o tema do vídeo de hoje, o livro O Menino no Alto da Montanha, escrito por John Buene, o mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado e de Por Lugares Devastados, outros 2 livros dele que também tratam do tema Segunda Guerra Mundial. Durante a leitura desse livrinho aqui, a história dele se passa entre 1936 e 1945. Se passa ao longo desses 9 anos, que precedem os anos que precedem e os anos da duração da Segunda Guerra. Eu fui pesquisar um pouco depois que eu comecei a leitura desse livro e compreendi algumas questões a mais, né? De por que havia tanto ódio contra os judeus, de por que a Alemanha e o povo alemão achava que tinha direito sobre a Europa, ao ponto de apoiar as atrocidades que Hitler defendia e promoveu. Por que aconteceu tudo o que aconteceu, né? Durante a leitura desse livro, a gente compreende, inclusive, como que o discurso imperialista, fascista e nazista de Hitler e de seus apoiadores contaminou a mente, a alma, o coração, a identidade do povo alemão. E de outras pessoas, né, do entorno também, né? Porque tinha pessoas em outros lugares da Europa que eram a favor do que estava acontecendo ali, né? Das ideias deles. Tanto que os italianos apoiaram os nazistas. Depois voltaram atrás, mas apoiaram por alguns anos, ali na primeira metade da guerra. Bom, vamos à história de O Menino no Alto da Montanha. Eu não vou também me aprofundar muito nessa questão, porque eu não sou um especialista no assunto. Eu não quero acabar dizendo alguma bobagem. Mas é muito triste. Tanto a trama do livro,
tá? Quanto o fato histórico que gerou essa história, que inspirou o autor a criar essa história. Eu vou deixar a capa aqui em vez de ficar segurando meu tablet, porque preciso dele, tá? Para muitas coisas. Então, não quero correr o risco de ele cair da minha mão. Enquanto a capa vai estar por aqui, vamos conversar um pouquinho sobre essa história, que tem como protagonista um menino que no início do livro tem 7 anos, chamado Pierrot Fischer. Tem alguns nomes aqui que eu até pesquisei a pronúncia, mas treinei, mas mesmo assim a pronúncia ficou uma bosta, tá? Então eu vou citar o nome aqui da maneira que for mais fácil, tá bom? Afinal de contas, não sou fluente em francês, nem em alemão, mas tudo bem. Pierrot Fischer é um menino de 7 anos que mora na França, em Paris, mais precisamente, com os seus pais. A sua mãe, uma mulher chamada Emily, e o seu pai, que tem um nome que eu não vou tentar pronunciar aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. Acho que é William, não sei se a pronúncia correta é essa aqui, porque eu ouvi, mas não consigo replicar, tá? Ele é alemão, que inclusive lutou na Primeira Guerra e tem muito ressentimento contra os franceses e outros povos, né, da Europa, que derrotaram a Alemanha na Primeira Guerra. Ele foi soldado na Primeira Guerra, viu muitas coisas terríveis acontecer diante dos olhos dele, e ele também teve que fazer muitas coisas terríveis, certo? Que a gente já sabe que tipo de coisas que as pessoas fazem numa guerra. E aquilo, a Primeira Guerra Mundial, devastou ele por dentro. Transformou ele em uma pessoa traumatizada, uma pessoa amargurada, ressentida, que põe na derrota da Alemanha os motivos da sua vida não ser o que ele gostaria que fosse. Então todas as suas frustrações, sua raiva, está contida ali dentro dele. E a motivação desses sentimentos vem da derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Ele lutou na guerra, ele era contra o povo judeu, como a maioria dos alemães eram, e alguns outros povos europeus também. E ele tinha raiva tanto da França, porque a França foi um pilar para a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Apesar de ter se casado com uma francesa, ele não gostava do povo francês. E ele tinha essa revolta contra a França e também contra os judeus. E aí, ele sempre tentou incutir na mente do Pierrot esse pensamento de que ele era descendente de um alemão, de que ele tinha que desejar a glória da Alemanha, que ele tinha que um dia crescer e lutar para que a Alemanha se tornasse grande outra vez, poderosa e uma nação soberana e tal, aquela coisa toda. A mãe do Pierrot já tinha outro tipo de educação, outro tipo de ensinamento para ele, de que ele tinha que ser uma pessoa, né, com outros tipos de pensamentos. Sem esses pensamentos supremacistas, esses pensamentos, sabe, de superioridade. Mas vem algumas adversidades na vida dessa família, a família Fischer. E o pai do Pierrot acaba cometendo, né, vocês já devem saber do que eu estou falando. Ele se joga nos trilhos de uma estação ferroviária e um trem passa por cima dele. E depois a mãe do Pierrot acaba, né, ficando com tuberculose e acaba morrendo por causa dessa doença. E o Pierrot, ele tinha como vizinha uma mulher que era muito amiga da mãe dele, e ela era mãe de um garoto chamado Enschel, que também era muito amigo do Pierrot. E o Enschel era, não lembro agora se ele era mudo ou surdo, mas ele fazia uso de linguagens de sinais. E ele tinha uma linguagem específica, ele e o Pierrot, que eram muito amigos, muito próximos, quase irmãos, eles criaram uma linguagem própria para se comunicar entre os dois. Só que tem um detalhe, o Enschel Abrams, a família dele, né, o senhor e a senhora Abrams, eram judeus, eram praticantes do judaísmo. E a situação para eles ali na França não estava muito agradável. Eles já estavam sendo perseguidos, isso em 1936. As pessoas já o tratavam de forma agressiva, arredia, de forma, né, que ia cada vez mais se tornar corriqueira e cada vez mais perigosa e agressiva na Europa. Então a mãe do Enschel, ela poderia cuidar do Pierrot, ser uma mãe adotiva para ele. Mas ela já estava percebendo, através de coisas que eram ditas na mídia, de coisas que ela ouvia, da maneira como as pessoas ao redor tratavam ela, o marido e o filho, ela já estava vendo
uma raiva pelas pessoas que eram judias, que eram descendentes de judeus, né? E que praticavam o judaísmo. Então ela temia, por causa de discursos e de tudo mais, de um pensamento antissemita que já estava se proliferando, né? Pela Europa e ali na França também. Ela temia pela sua integridade física. Então ela não viu algo bom, né? Não viu futuro nessa relação dela cuidando do Pierrot. Ela preferiu então mandá-lo para um orfanato de duas irmãs. Uma se chama Simone e a outra se chama Adèle Durand. Essas duas irmãs cuidavam de um orfanato e foi para lá que o Pierrot foi enviado. Até que a mãe do Henschel conseguisse entrar em contato com a Beatrix, que é a única parente viva que o Pierrot tem. A Beatrix é a irmã mais nova do pai do Pierrot, ou seja, ela também é alemã. O Pierrot fica por um tempo nesse orfanato e depois, quando a mãe do Henschel, né, essa vizinha, que também sempre tratou o Pierrot como um filho, depois que ela consegue entrar em contato com a Beatrix então envia passagens para o Pierrot viajar até a Áustria. Bom, o livro, assim, ele passa por vários lugares, né? Eu fiquei em dúvida depois, quando eu tentei lembrar da história para fazer a resenha, se ele estava numa parte bem ali na fronteira com a Áustria, da Alemanha com a Áustria, ou se ele realmente estava na Áustria. Mas é citado que o lugar onde ele foi, a casa onde a história se passa, uma parte dela, né, fica na Áustria. Aí eu já não sei se foi erro da minha memória ou se, né, realmente aconteceu isso. Mas o que importa é que ele sai desse orfanato, vai para a casa chamada Berghof, onde a tia dele, a Beatrix, trabalha como governanta. No início da chegada dele até esse lugar, fica bem claro que os donos daquela casa, que os patrões da Beatrix, são pessoas muito importantes. São pessoas alemães muito importantes. Porque tem vários empregados ali. Tem cozinheiras, tem arrumadeiras, tem seguranças, né? Que inclusive usam o típico uniforme dos soldados alemães. Ou seja, são militares que estão ali protegendo aquela casa. Não são policiais, pessoas, né, normais. Tem o Ernest, que é o motorista dessa família. Tem a Emma, que é a cozinheira. E uma outra, né, arrumadeira, uma outra empregada que faz a limpeza da casa. E sempre que esses patrões, esses donos da casa, estão para voltar de alguma viagem, fica assim, um alvoroço na casa, um desespero para deixar tudo perfeito. Inclusive, os empregados, de certo modo, sentem medo dos patrões. E aí o livro mantém esse mistério por um tempo de quem são essas pessoas. Quem são esses patrões que são os donos daquela propriedade que fica no alto de uma montanha. O nome da montanha também não vou saber pronunciar aqui, mas vou colocar aqui embaixo para vocês. E conforme a gente vai lendo a história, o Pierrot ele passa a frequentar uma escola, ele é muito novinho e baixinho também, e é tratado como Le Petit, porque ele veio da França e fala francês, mais francês do que alemão. O pai ensinou alemão para ele, mas ele estava muito mais habituado a falar francês. Ele frequenta uma escola onde ele meio que é destratado um pouco pelas outras crianças, que já vem com esse preconceito contra os franceses, né? Pelo fato de ele falar francês, dele ter o sotaque francês, e um nome que faz alusão à França, a Pierrot. Ele faz amizade com uma menina nessa escola chamada Catarina, e essa personagem, a Catarina, e uma outra personagem que é a Emma, a cozinheira da casa, são os meus preferidos do livro. Porque elas são perfeitas, são as personagens mais sensatas, mais fantásticas do livro, tá? O Pierrot, no início, você sofre com ele. Ficou órfão, perdeu o melhor amigo, foi para um orfanato, apanhou nesse orfanato, encontrou a tia, foi morar com ela. Porém, quando a gente descobre quem é o patrão da Beatrix, o dono da casa onde o Pierrot terá que morar, eu não sei se eu conto aqui pra vocês, né? Porque é um spoiler. Mas essa história vai começar assim. O livro é muito bom, tá? Muito bem escrito. Um livro curtinho, tem menos de 200 páginas. O John Boyne, eu já falei 500 vezes aqui, que é um dos meus autores preferidos. A história constrói para a gente, ao longo da narrativa, como que uma mente inocente é completamente deturpada por discursos, por atitudes,
por vantagens, por benefícios, por promessas de glória, de poder. O quanto um coração, uma mente, por mais inocente que ela seja, como é a mente de uma criança na idade em que o Pierrot está. Ele era um menininho adorável no início do livro, mas conforme ele vai convivendo com certas pessoas nessa casa ao longo do livro, que se passam vários anos, né? Se passam 9 anos ao longo do livro, a gente vê e entende por que tanta gente apoiou. E ainda hoje tem gente que apoia pensamentos que fazem alusão ao nazismo. Porque não é só o nazismo em si que promove intolerância, que promove ódio, seja por uma questão religiosa, por uma questão étnica, comportamental ou de aparência física, não importa. Existem pessoas que não se denominam nazistas, porque tem gente que é neonazista atualmente e tem orgulho disso. Mas tem pessoas que, não, eu não sou isso de jeito nenhum. Mas que no seu dia a dia pratica coisas que eles praticavam. Tem raiva de certos tipos de pessoas, tem comportamentos, discursos, atitudes que eram iguais a que os europeus tinham naquela época. E que principalmente os alemães tiveram naquela época. Então, assim, o livro deixa muito claro, e a história, né? Porque não é só uma questão dessa ficção aqui. Qualquer um que estudar um pouco sobre a história da Alemanha, a história da Europa, a história do povo judeu que migrou para a Europa, que estudar o que aconteceu durante a Primeira Guerra, por que a Primeira Guerra aconteceu, por que a Segunda Guerra aconteceu, e o que aconteceu durante essas guerras, qualquer um, por mais, sabe, cabeça vazia que seja, vai compreender o que leva uma nação a cometer atrocidades. O que leva um povo a apoiar um governante psicopata. O que leva um próprio, né, candidato a presidente ou a, né, um imperador, que o Hitler ele se via como um imperador, um futuro imperador. Né? Por que eles conseguem chegar aonde eles chegam? Onde vários outros ditadores e pessoas, né, que fizeram coisas horríveis com suas nações e com nações vizinhas. Por que eles conseguem chegar onde eles chegam? Porque tem pessoas que gostam do poder, independentemente se esse poder está atrelado à violência, à morte de outras pessoas. Pessoas que sentem medo e não fazem nada. E pessoas que tentam fazer algo e são repreendidas, porque a maldade está na maioria. E essa maioria, quando ela está convicta de que ela tem o direito de fazer as atrocidades que ela pretende fazer, essa maioria não vê esforços, não tem escrúpulos. Tem um trecho do livro que, quando você compra um e-book na Amazon, ele tem várias marcações. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês. Marcações que foram feitas por outros leitores. E aí, chega lá no finalzinho do livro, tá? Eu vou ler só uma frase que uma personagem fala, tá bom? Mas não vai ter um spoiler, para quem não leu ainda O Menino no Alto da Montanha, tá? Pode ficar despreocupado ou despreocupada. Tem várias passagens do livro que deixam bem claro algumas coisas absurdas que aconteceram e que eram vistas por aquela geração, por aquele povo, como coisas aceitáveis. E aí depois que cai a ficha, né? E aqui no caso só caiu a ficha do povo alemão porque eles foram derrotados de novo, porque se tivesse dado tudo certo, o mundo hoje seria dominado por nazistas. Encontrei o diálogo. Prestem atenção, ó. Olhe para mim, Pieter. Olhe para mim. Eu não citei o que está por trás desse nome Pieter nesse vídeo, tá? Para não entregar um spoiler para vocês. Mas deixa quieto. Ele levantou os olhos cheios de lágrimas. Não finja que não sabia o que estava acontecendo aqui. Você tem olhos, tem orelhas. E esteve naquele escritório inúmeras vezes, tomando notas. Você ouviu tudo, viu tudo, sabia de tudo. E sabe também das coisas pelas quais foi responsável.
As mortes que carrega na consciência. Você ainda é jovem. Tem só 16 anos. Tem muitos anos pela frente para ficar em paz com sua cumplicidade no que foi feito. Mas jamais convença a si mesmo de que não sabia. Seria o pior crime de todos. E isso me traz à tona aquele pensamento de que, inclusive tem um versículo bíblico que fala isso. Se você pode fazer o bem e não faz, você erra. Você peca. E se você vê o mal acontecer e não toma nenhuma atitude, você está sendo conivente com aquele mal. Por mais que você não faça aquilo. Mas se você vê e não denuncia, não combate aquilo, você está, de certo modo, sendo conivente com aquilo. Tem inúmeras situações em que muitas pessoas não fazem nada por medo que algo aconteça com elas mesmas. Mas tem outras em que ninguém faz nada porque realmente não se importa. Porque acha que aquilo não é problema dela. Esse livro, como eu já disse, é um livro forte, com uma trama forte, que mexe demais com a gente, principalmente por quem se interessa muito pelo assunto, as guerras e tal, e por que a humanidade faz coisas terríveis contra si mesma. É uma leitura pesada em alguns pontos, porque tem sim partes bem chocantes, mas é uma leitura muito necessária, tá? Que do início ao fim expõe muitas coisas, deixa muito claro muitas coisas e nos alerta também. E nos faz refletir também sobre inúmeras coisas. Sobre o passado e sobre o que a humanidade pode voltar a ser no futuro. Se certas atitudes, se quem tem um coração... Ninguém é 100% puro, mas quem procura viver uma vida decente, uma vida íntegra, quem procura não fazer mal a ninguém, se esse perfil de pessoa permitir que outras pessoas façam o mal, proliferem o mal, propaguem o mal, e deixar por isso mesmo, logo logo, tudo que já aconteceu antes pode acontecer de novo. Porque a Segunda Guerra só aconteceu e 60 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra porque as pessoas ouviram um discurso e aceitaram aquele discurso. Não combateram aquele discurso. Enquanto aquilo era só um discurso. Depois que aquilo passou a ser uma lei, depois que aquilo passou a ser um objetivo, um norte para toda uma nação seguir, depois que o poder é tomado por pessoas que não prestam, pessoas que fizeram aula no inferno antes de virem para a Terra, aí já é tarde demais. O vídeo vai terminando por aqui. Um forte abraço para você que viu ele até aqui e até mais. Tchau.